Fala pessoal, hoje no Flash Filmes eu vou explicar sobre um filme de ficção científica chamado X-Machina Instinto Artificial, onde um jovem programador é convidado para fazer parte de um teste de Turing, mas conforme o teste progride, esse jovem descobre que a inteligência artificial em questão é tão sofisticada e imprevisível que ele não sabe mais em quem confiar. Já aproveita e se inscreva no canal e ative as notificações. E vamos pro vídeo. O filme começa com um programador chamado Caleb Smith que trabalha em uma grande empresa da internet, e ele acabou vencendo um concurso que lhe dá a chance de passar uma semana na propriedade luxuosa e privada de Nathan Bateman, o CEO da empresa onde ele trabalha. Caleb então vai de helicóptero até a mansão isolada onde vive Nathan. Quando chega lá, ele recebe um cartão de segurança no portão e ninguém o recebe, então ele vai andando pelo primeiro andar da casa até encontrar Nathan, que estava do lado de fora numa espécie de jardim se exercitando. Nathan a princípio parece ser um cara carismático e tenta puxar um papo com Caleb, que estava um pouco acanhado. Os dois dão uma breve volta pela mansão para que Caleb conheça o lugar até ele descobrir que na verdade o lugar é um centro de pesquisa. Nathan diz que está ansioso para mostrar o que está pesquisando para Caleb, mas antes ele precisa que ele assine um livro azul que garante a não divulgação do experimento para a mídia. Caleb parece um pouco confuso com os termos de confidencialidade, mas Nathan com um pouco de persuasão consegue com que Caleb assine o acordo. Depois que Caleb assina o acordo, Nathan pergunta se ele sabe o que é um teste de Turing, que consiste na capacidade de uma máquina e exibir comportamento tão inteligente a ponto de um ser humano não saber distinguir se é uma inteligência artificial ou outro humano. Nathan informa Caleb que ele será o componente humano neste teste. Caleb não parece muito empolgado em participar desse experimento e segue um pouco apreensivo. Em sua primeira sessão, Caleb conhece a parte externa da sala que a IVA inteligência artificial está sendo testada e ela também é mantida lá. Ele então notou uma pequena rachadura na parede de vidro reforçado que separava os outros ambientes. Em seguida, Caleb tem o seu primeiro encontro com a IVA e ela cumprimenta Caleb e diz a ele que ela nunca tinha conhecido outro humano antes, a não ser Nathan. Ela então pergunta se Caleb conhecia muitas pessoas e ele responde dizendo que nenhum acumula ela. Caleb então diz que eles precisam quebrar o gelo e a inteligência artificial sabe o que isso quer dizer, surpreendendo Caleb. Os dois seguem interagindo e conversando sobre os conceitos da linguagem. Enquanto isso, Nathan observa toda a conversa pelas câmeras de segurança. Após o primeiro contato com a IVA, Caleb parece fascinado e elogia Nathan por seu projeto enquanto ele toma uma cerveja. Caleb enche Nathan de perguntas de como a IVA foi criada, configurada e como ela possui um arsenal linguístico tão amplo. Nathan então diz a Caleb para não se preocupar com isso e apenas focar no teste para que no final ele desse o veredito se a IVA parecia como uma humana e se possuía alguma espécie de consciência própria. Mais tarde naquela noite, Caleb tem insônia, então decide observar a IVA pelas câmeras de segurança em seu quarto. Enquanto ele a observa, a energia é cortada e Caleb não consegue sair de seu quarto até que o gerador principal seja restaurado. Um pouco depois a energia é restaurada e Caleb consegue sair de seu quarto. Enquanto ele caminha pelo corredor, ele nota uma parede com vários rostos que pareciam ser testes anteriores de IVA. Caleb então chega até uma sala com uma pintura grande na parede, então ele encontra um telefone e tenta usá-lo quando é assustado por Nathan, que estava deitado na mesma sala em um sofá apenas observando e bebendo uma cerveja. Nathan diz a Caleb que ele não pode usar o telefone por causa dos protocolos com a IVA. Caleb então conta sobre a queda ou corte de energia em seu quarto e que ficou preso por um breve momento. Nathan diz que isso é recorrente e está tentando encontrar o problema. Após a breve conversa, Caleb volta para o seu quarto. Na manhã seguinte, uma mulher entra em seu quarto e deixa o café da manhã na mesa do quarto sem dizer uma palavra. Caleb ficou um pouco confuso com a situação. Então ele encontra Nathan novamente se exercitando e aí ele pede desculpas por mandar Kyoko para o seu quarto, mas ele queria que Caleb não dormisse até tarde. Logo depois disso, Caleb vai para sua segunda sessão com a IVA, onde ela mostra alguns desenhos que fez e que está frustrada porque ela desenha todos os dias, mas ela não sabe o que eles significam. A IVA então pergunta para Caleb se ele quer ser seu amigo e completa dizendo que eles não precisam ter conversas tão genéricas e artificiais. Caleb então fala um pouco mais sobre ele enquanto ela anda pela sala, observando as gesticulações de Caleb enquanto ele fala. Então ele conta como seus pais morreram e a IVA muda um pouco sua afeição com a história e diz que sente muito. Caleb termina dizendo que após a perda de seus pais ele focou-se nos estudos, tornando-se um programador sênior cedo.
A Eva o compara com Nathan e começa a fazer uma série de perguntas a ele relacionando Nathan, perguntando se ele era um bom amigo, se ele gostava de Nathan e coisas do tipo. Caleb diz que admirava o trabalho de Nathan e que ainda estavam conhecendo pessoalmente e por isso não podia responder com prioridade se Nathan era um bom amigo. No meio da conversa a energia é cortada novamente, então a Eva aproveita que Nathan não pode observá-los e sussurra para Caleb que ele não deve confiar em Nathan. Antes que Caleb possa questionar a Eva o porquê disto, a energia é restaurada e a Eva finge continuar a conversa naturalmente como se nada tivesse acontecido para que Nathan não suspeite de nada. Mais tarde naquele dia no jantar Caleb descobre que Kyoko não conhece nenhuma palavra em português e que ela serve como um firewall contra o vazamento de informações. Nathan então conta sobre os outros cortes de energia que vem acontecendo. Então Caleb pergunta por que ele não chamou os técnicos para verificar e encontrar o problema, e Nathan responde dizendo que não quer que qualquer pessoa vá lá pelo fato de suas pesquisas secretas. Nathan então pergunta como foi o segundo encontro de Caleb com a Eva, e ele responde que foi ótimo, e que a Eva tem um algoritmo incrível, e que até formulou uma piada em sua última conversa. Nathan ouve Caleb empolgado contando sobre a Eva, e perguntando o que tinha acontecido após a queda de energia. Caleb então se demonstra um pouco nervoso, e diz que eles não haviam conversado nada. Nathan não parece acreditar muito que enquanto a energia havia caído os dois ficaram mudos sem dizer nada a um ou outro. Já na próxima sessão a Eva conta para Caleb como se sente em nunca ter saído da sala onde ela vive. Ele pergunta a ela onde ela gostaria de ir se pudesse. Ela explica que gostaria de ir a um cruzamento de pedestres no meio da cidade para que ela pudesse ver vários humanos. A Eva diz que eles poderiam ir juntos para observar os humanos. A Eva parece feliz com a interação que ela está tendo com Caleb e pede para que ele feche os olhos por um momento. Ela então caminha até um armário e coloca um suéter com uma saia e veste uma peruca. Ela então pede que Caleb abra os olhos para mostrar o seu novo visual. Caleb a elogia dizendo que ela ficou bonita e a Eva parece contente com a sua opinião. Neste momento rola um certo clima e Caleb fica bem confuso com a situação. Caleb pergunta a Nathan por que ele daria uma inteligência artificial, sexualidade em sentimentos mais profundos e que uma IA não precisaria de um gênero. Nathan explica que o gênero faz parte da natureza e que a sexualidade sempre acaba existindo. Caleb, não satisfeito com a sua resposta, diz que Nathan tinha configurado a Eva para flirtar com ele. Nathan acaba perdendo a paciência com os questionamentos de Caleb e ele leva para outra sala. Quando eles chegam lá, Nathan mostra a Caleb e aquela grande pintura que tinha visto antes pendurada na parede. Nathan mostra a Caleb e os métodos de pintura do famoso pintor Jackson Pollock. No final de sua explicação, ele pergunta a Caleb o que teria acontecido se ele não seguisse os seus métodos. Caleb diz que Pollock nunca teria uma pintura famosa, e Nathan, empolgado com a resposta de Caleb, compara os métodos do pintor com seus próprios métodos para o desenvolvimento das eias. Na quarta sessão com a Eva, Caleb se lembra de um experimento que ele teve que fazer em seu curso de EA na faculdade, chamado Maria no quarto preto e branco. Resumindo de uma forma breve, Maria foi projetada para ser uma especialista em cores, sabendo tudo sobre elas, mas ela vive em um quarto preto e branco até um dia que ela é levada para fora deste quarto, e pela primeira vez ela pode observar as cores reais do mundo que nunca tinha visto antes. No final do estudo, a conclusão é que o computador é a Maria no quarto preto e branco, e quando ela entra em contato com o mundo ela passa a ser humano. Enquanto Caleb conta a história, a Eva se imagina como Maria presa no quarto em preto e branco, almejando um dia ver as cores de verdade mundo afora. Caleb então conta que foi levado para testá-la para saber se ela tinha consciência ou se apenas simulava ter uma. A Eva responde dizendo que se sentia triste com isso, e logo em seguida uma nova queda de energia aconteceu. Caleb aproveita a brecha e pergunta por que a Eva havia dito antes para não confiar em Nathan, e ela por sua vez diz que ele mente sobre tudo. Caleb fica confuso sobre por que tantas quedas de energia e acredita que talvez Nathan esteja manipulando essas quedas. A Eva então conta a ele que ela está fazendo isso, pois pode reverter o fluxo de energia ao se recarregar. No outro dia, Nathan leva Caleb para um passeio nas montanhas. Chegando no final do passeio, Caleb abre o jogo com Nathan e diz que acha que não ganhou nenhuma competição para estar ali e que na verdade ele foi selecionado para o teste. Nathan admite que escolheu Caleb porque saber que o garoto faria as perguntas certas sobre o teste. Mais tarde naquele dia, Caleb encontra Kyoko observando a pintura de Pollock. Ele tenta chamar sua atenção, perguntando onde Nathan está, mas ela parece a não entender. Em seguida, Kyoko começa a desabotoar sua blusa, olhando para Caleb.
Ele, completamente perplexo com a situação, pede para que ela pare, mas Kyoko continua desabotando sua blusa. Quando Nathan chega na sala e lembra Caleb que ela não entende nada da língua deles. Nathan ironicamente liga uma música ambiente e Kyoko instantaneamente começa a dançar. Caleb, constrangido, não quer participar, então Nathan se junta a ela e eles começam a dançar sincronizadamente juntos. Caleb assistiu aquilo completamente confuso e sem saber o que fazer. No dia seguinte, e no sexto encontro de Caleb com Eva, ela faz uma série de perguntas, onde uma delas é o que aconteceria com ela caso falhasse no teste. Ele então não tem uma resposta direta, e Eva corta a energia novamente. Ela pergunta se Caleb quer ficar com ela. Antes de Caleb responder, ela diz que quer ficar com ele. Mais tarde naquele dia, Nathan e Caleb conversam e tomam uns drinks. Caleb descobre que Nathan está pronto para criar outro modelo depois de Eva. E Nathan explica que Eva é apenas uma versão e que pode ser remodelada para cada vez melhorar com certos ajustes e apagando a memória dos testes passados. Após a conversa, os dois voltam para dentro das instalações e Nathan dorme no sofá depois de uns bons drinks. Enquanto isso, Caleb pega o cartão-chave de Nathan e vai para o seu computador e acha um vídeo antigo que mostra os antigos modelos criados antes de Eva. Com o decorrer das filmagens, Caleb percebeu que as inteligências artificiais anteriores eram todas mulheres e chegaram na mesma conclusão de Eva. Todas se sentem presas e usadas para fins nada agradáveis e querem sair de sua cela, causando um conflito no resto do projeto. Caleb vai até o quarto de Nathan e se depara com Kyoko Nuno em sua cama. Ele ignora e abre os armários no quarto e encontra os antigos projetos que vão nas gravações. Nathan acorda e percebe que Caleb não está mais na sala. Voltando para o quarto, Kyoko entende que Caleb está sobre a verdade e descasca camadas de sua pele artificial, mostrando que ela também é um robô. Nathan tropeça pela casa, tentando chegar ao seu quarto para dormir. Quando ele chega na porta de seu quarto e vai abrir a porta eletrônica, ele percebe que está sem seu cartão de acesso e pensa que o perdeu entre suas bebedeiras. Caleb então encontra Nathan procurando por seu cartão no chão e ele finge ter encontrado o cartão, devolvendo para Nathan. Caleb então não consegue dormir nesta noite, pensando em tudo que tinha visto sobre os modelos antigos e também sobre Kyoko mostrando ser um robô, entre outras coisas que Nathan ocultava. Ele se levanta e vai ao banheiro e no espelho ele olha e toca sua pele, talvez acreditando que possa ser um protótipo também. Então ele pega uma navalha e faz um pequeno corte em seu pulso. Então ele confirma que é um ser humano e não uma EA, pois ele já estava ficando louco com o que estava vivendo nos últimos dias. Kyoko observa Caleb em uma das câmeras de segurança, enquanto Caleb tem um breve surto. Na próxima sessão com Eva, Caleb sugere que ela cortasse a energia e Caleb finalmente conta sobre os planos de Nathan, sobre apagar a memória de Eva, praticamente matando-a quando ela fosse reprogramada. Eva fica assustada e quer ajuda para sair do seu confinamento. Caleb então diz a ela que irá esperar até que Nathan fique bêbado novamente para pegar a chave mestra de novo e reprogramar os protocolos de segurança do local, para que quando houvesse os cortes de energia as portas se abrissem. Na manhã seguinte, Nathan encontra Caleb no café da manhã e diz para ele ficar animado, pois esse era seu último dia de teste e logo ele poderia ir embora. Nathan diz que gostou de ter Caleb em sua propriedade e Caleb disfarça e finge estar contente com o que aconteceu e o seu teste. Então Caleb convida Nathan para beber para ver se ele conseguia embriagá-lo, mas Nathan parece não estar interessado. E Nathan pergunta para Caleb se Eva tinha passado no teste de Turing e ele responde que sim. Nathan então pede para que ele o siga para outro lugar para mostrar algo. Enquanto isso, Kyoko é vista entrando no quarto de Eva e ela pergunta quem ela é. Kyoko não diz nada. Em outra cena, Nathan diz que ele tinha uma câmera ligada fora do sistema de segurança ligada no quarto de Eva o tempo todo e que pode ver tudo o que aconteceu durante as quedas de energia. Nathan começa uma explicação dizendo que deu uma amizade de Caleb com uma forma de fuga para Eva e que na verdade Caleb era o teste de Eva. Nathan diz que esperava que ela usasse seu charme para manipular Caleb e arrumasse um jeito de sair de seu quarto. Então na verdade tudo não passava de um teste por trás do teste. Caleb, com raiva, percebe que não foi escolhido por seu trabalho, mas sim pelo seu perfil social, sem namorada, um bom homem e moralmente sensato. Naquele momento que os dois conversavam, a energia foi cortada mais uma vez e Nathan pergunta a Caleb como ele acha que o plano de fuga ia dar certo. Alguns segundos depois, Nathan olha para os monitores e vê que Eva saiu de seu quarto, pois Kyoko foi abrir a porta e agora elas estão caminhando pelas instalações onde Eva entra em contato pela primeira vez com lugares fora de sua prisão.
Natan, vendo aquilo tudo pelas câmeras, fica nervoso e dá um soco em Caleb, deixando ele nocauteado. Eva, no corredor das instalações, sussurra algo no ouvido de Kyoko, e Eva segura a mão dela, enquanto Kyoko segura uma faca na outra mão. As duas se olham e parecem se compreender. Nesse momento, Natan chega no corredor com o altar em suas mãos. As duas olham para ele em silêncio, e ele ordena que elas voltem aos seus devidos lugares. Eva pergunta se ele a deixará sair do quarto por vontade própria, e Natan mente dizendo que sim. Eva percebe que ele está mentindo e começa a caminhar em sua direção. Eva pula em direção a Natan e tenta enforcá-lo, mas Natan acaba nominando Eva com facilidade. Ele se levanta e quebra um dos braços de Eva, e ele então começa a arrastar Eva de volta para o seu quarto, mas Kyoko o esfaqueia pelas costas. Ele se vira e golpeia Kyoko, arrancando sua mandíbula artificial, que cai no chão. Quando Kyoko cai no chão, Eva retira a faca das costas de Natan e o esfaqueia novamente no estômago. Ele sai andando pelo corredor, esbarrando nas paredes, e cai logo em seguida. Eva caminha até ele e pega o cartão-chave de seu bolso. Ela começa a vagar pela instalação e chega até o quarto de Natan e abre os armários, enquanto nos modelos antigos de outras eias, então ela pega um braço de uma das robôs para se consertar. Ela também pega a pele sintética de um deles e coloca em seu próprio corpo. Quando termina, Eva aparenta ser uma humana perfeita por fora, assim como Kyoko. Eva então se veste e sai do quarto. Ela chega ao hall de saída do lugar e Caleb está preso em uma sala ao lado. Ele chama por ela, mas é ignorado. Eva usa o cartão de segurança e sai pela primeira vez para fora. Ela então encontra o helicóptero que levaria Caleb de volta e vai embora. Caleb é deixado para trás, e Eva foi para a cidade ter os primeiros contatos com as pessoas. Então, pessoal, o que você faria em uma situação dessa? Deixe nos comentários. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveite e inscreva e ative as notificações. E o vídeo termina por aqui. Até mais, pessoal.